Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem para assistir a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonil de Araújo, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento da aula número 4 é funcionamento das linguagens na produção de textos multissemióticos, detalhamento, leitura e produção de textos jornalísticos, notícia, reconhecendo as funções que permeiam o campo midiático. É isso aí, vamos à nossa aula. Muito bem, né? Mas antes da gente entrar neste assunto do gênero textual notícia, a gente vai falar sobre as notícias que permeiam o nosso dia a dia, né? Nós somos bombardeados por fatos todos os dias. Vocês gostam de acompanhar as notícias do dia a dia? É claro que a gente acompanha algumas e outras não, né? A gente não tem tempo e não pode acompanhar todas as notícias, a gente vai acompanhar aquela que mais interessa, né? Então, antes de começar com o gênero textual notícia, que é sobre isto que iremos falar, quero falar com vocês, né, que muita gente tem dúvida quando a gente fala em gênero textual, quero tirar essa dúvida do que é tipo textual e gênero, né? Quando nós falamos em tipo textual, nós estamos falando no modo como esse texto é produzido. Então, o tipo, que tipo? Dissertativo, um tipo descritivo, injuntivo. Então, esta forma, essa estrutura, esse é o tipo textual, né? Em que tipo textual você vai desenvolver este trabalho? Quando eu falo em gênero, esse texto é aquele que circula em nosso meio, na sociedade. Eu tenho um bilhete, isso é um gênero textual, bilhete, que tem uma intenção. Eu faço um bilhete, eu não faço um bilhete para nada, né? Eu vou fazer um bilhete para dizer algo para alguém, mas por trás do que eu disse, tem uma intenção. O bilhete é para quê? Para a gente se encontrar? É para você ir ao cinema? Como um convite. Alguns já está explícito, né? Eu mando um convite, todo mundo já sabe qual é a minha intenção. Convidar alguém para determinada atividade, né? Ou para sair, ou para ir uma festinha. Então, nós temos, né, em todos os gêneros textuais uma funcionalidade. Por exemplo, o cartão do banco tem uma função, é um gênero textual que tem uma função específica. E qual é esta função? O cartão é para a gente, né, tirar dinheiro do banco, né? Então, todos os textos, todos os gêneros, né, eles têm uma função dentro da nossa sociedade, né? As receitas, né, tem a função de orientar alguém a fazer determinado prato. Então, não existe um texto que esteja isento, né, isento de qualquer funcionalidade, né? Então, nós iremos trabalhar neste momento o gênero textual notícia, que também vai ter uma funcionalidade, vai ter um objetivo. Então, a gente vai começar observando uma imagem. Então, você verifica nesta imagem, né, o que vai ter nela. Tem alguém aí nesta imagem e dá para você, né, verificar o que é que ela está vendo, né? Será que ela está mandando um e-mail? Dá para você verificar o que está dizendo nesta imagem? Empregos ligados à matemática são mais resilientes em época de crises. Então, aí tem um título
de uma notícia. Então, quais elementos dessa cena, né, ajudam a descobrir a profissão desse personagem? Né? Então, pela chamada que você viu aí no que ele está descrevendo, a gente deduz que é um jornalista, né? Então, para que ele está escrevendo esse texto ou está vendo qual a finalidade dessa leitura desse jornal? Está vendo ali um jornal porque você já viu o título de uma notícia, né? Então, é para informar, ou também pode ser para entretenimento, para procurar emprego, para procurar um móvel. Então, dentro dessa notícia, você vai ver posteriormente que nós empregamos dentro do jornal, né, juntamente com a notícia, vários outros aspectos. Então, veja aí. Olha, em um jornal impresso estão presentes vários gêneros textuais. A gente está falando de um jornal impresso que, basicamente, não existe mais, né? Claro que, com algumas exceções, a gente ainda vê o jornal impresso, mas raramente. Mas mesmo quando existe em um determinado lugar, você encontra um jornal, o que é que você vai encontrar? Ou antes mesmo, né, do jornal digital, que é o mais cômodo, porque a gente liga o computador, né, entra na internet e rapidinho você sabe de tudo que acontece. Então, a gente vê que estão presentes vários gêneros, que são os textos que circulam no nosso dia a dia, como a notícia em si, né, que o jornal, quando se fala em jornal, com certeza você vai se deparar com uma notícia, né, basicamente as notícias são muito ruins, né, mas a gente tem notícias boas também, vai aparecer, você vai ver, né, mais adiante. Reportagem, a reportagem ela é mais ampla do que a notícia, né? Também faz parte do texto jornalístico, só que ela se prolonga muito mais. A notícia ela é mais objetiva, né? Você lê, ela é mais resumida. Editorial. Editorial, né? O editor ele vai escrever um artigo, ele vai defender uma ideia, ou vai defender a ideia de uma empresa, ou defender a ideia do jornal. Então, o editorial também, com certeza, faz parte do jornal. Anúncio. O anúncio, com certeza, você vai encontrar, né, no jornal digital também. Né, o anúncio ele vai servir para divulgar, ele vai divulgar empregos, ele vai divulgar a venda de uma casa, por exemplo. Então, ele tem essa função, né, os anúncios de vender, de trocar, de comprar, compra-se casa, já sabe, dá lá o telefone, alguém vai entrar em contato, olha, eu tenho uma casa para vender. Então, tem essa função também, o anúncio é mais curtinho, vai ter lá a parte, né, dos classificados, que vai estar todos os anúncios, vendendo, comprando, trocando, alguém doando algo. Temos também a crônica. Vocês sabem que a crônica é um gênero textual também, né? Um texto que vem coisas do cotidiano, né? Do cotidiano urbano. São temas assim bem do nosso dia a dia, uma linguagem simples, fácil de leitura, um texto também pequeno, que vai ter o começo, meio e fim, que você pode rapidamente fazer a leitura e ter a conclusão desse texto. Não é um texto muito longo, vai também estar lá no jornal, faz parte. E os classificados, né, que nós já falamos, lá dentro do anúncio. Entrevista. A entrevista vai ter
a relação de duas pessoas, né? O entrevistador, que é o responsável para fazer as perguntas, e o entrevistado, que ele vai responder. Também, geralmente, se apresenta nesse gênero no jornal. A charge, né? A charge também é um texto humorístico, mas é uma imagem. Muitas vezes pode vir com um balãozinho lá com alguma coisa escrita, né? Então, mas geralmente vem somente a imagem, né? Você vai ver que a imagem ali ela faz uma crítica também de temas do cotidiano, né? Do dia a dia, tema político, por exemplo, temas relacionados à economia e tal. Então, agora a gente vai ver o que significa, né, o sentido da palavra notícia, né? Que tem vários sentidos. Então, a gente vai verificar. Aqui, observe nesse verbete os sentidos da palavra notícia. Porque se você for ao dicionário procurar uma palavra, você vai ver que aquela palavra tem vários sentidos, né? Mas a primeira, geralmente, é a palavra no sentido denotativo, que é aquele sentido real da palavra, né? Então, a notícia, do latim notitia, que significa informação acerca de uma pessoa ou de um fato. Resumo de um acontecimento ou de um assunto qualquer. Novidade. Na notícia é uma novidade. Se é de um acontecimento do dia a dia atual, então geralmente é novidade. Lembrança, memória. Aqui foge um pouco esse sentido do que a gente vê, né, nas notícias dos jornais, por exemplo. Relato de acontecimento atual, geralmente de interesse público, veiculado em mídias. Então, o gênero textual que nós iremos abordar, né, durante toda a aula é esse gênero que relata, né, os fatos do cotidiano. Essas notícias que você assiste em vários veículos de comunicação. Então, a notícia circula na esfera jornalísticas, em jornais e revista, no rádio. Olha, o rádio, né, na minha época de jovem, as notícias, elas vinham muito pelo rádio mesmo, né? Então, a gente sabia, não era tão rápido como hoje, né? Depois que a gente tem a internet em nossas mãos, mas elas chegavam. O importante é que elas chegavam. Hoje, em alguns lugares ainda existe essa mídia, né? Na TV nós ainda assistimos os jornais, né, até hoje, na internet, mas muita gente prefere na internet, porque a internet é muito rápida. Então, muitas vezes acontece algo ruim de alguém da família, todo mundo já sabe, menos a família, que corre muito rápido a notícia. E está sempre relacionada a uma ocorrência recente, à novidade e ao surpreendente. Então, assim como todos os textos têm uma função, né, uma funcionalidade, serve para algo, a notícia também, nós já falamos, né, da proposta da notícia, ela também traz uma finalidade. Então, qual é a finalidade principal? É relatar fatos, né? Fatos, acontecimentos, de modo objetivo, gente. Ele não pode colocar as suas impressões. O jornalista sério, né, ele vai divulgar a sua notícia, ele vai narrar os fatos tal qual como ela aconteceu. Não pode colocar as impressões, na hora que ele está divulgando, eu acho que fulano estava certo e o outro estava errado. Não, isso não pode fazer. Ele
tem que estar isento dessas impressões e dessas opiniões. Então, ele é de modo objetivo para informar o leitor acerca de determinadas ocorrências atuais e supostamente de interesse do público em geral. A notícia é considerada a matéria-prima do jornalismo. Então, a matéria-prima é aquilo com que ele trabalha, assim como qualquer outro profissional que tem a sua ferramenta de trabalho, né? Então, o jornalista, a matéria-prima principal, a ferramenta é a notícia. E agora a gente vai trabalhar a estrutura da notícia, né? Como ela é formada, como ela se estrutura. O título, né? Primeiro, claro que o título, né, ele vai chamar o leitor. Então, esse título é um elemento importantíssimo da notícia, porque pode motivar a decidir se o leitor vai ler ou não. Então, tem que ter um título bem chamativo. E um título também que interesse, né? Quem vai ler, telespectador, porque se não for do interesse, vem uma notícia, por exemplo, de emprego, quem está interessado a arranjar um emprego, é claro que vai chamar atenção, né? Mas se for uma pessoa que já trabalha, que não quer mais, né, saber desse tema, ele pode passar direto, né? Aí nós temos o tema, por exemplo, as fortes chuvas deixaram as cidades do Amazonas debaixo d'água, né? Tem um tema assim bem chamativo, todo mundo vai querer, que lugares, né? O que aconteceu isso? O subtítulo, porque o título ele vai ser bem resumido, né? Para ser uma coisa bem clara e chamativa, mas no subtítulo a gente pode identificar, falar mais sobre esse assunto. Lead, a palavra aportuguesada do inglês, lead, que significa guiar, conduzir. É a partir daí que vai escrever, né? Continuar desenvolvendo o texto. Então, deve situar o texto, o leitor ao texto e apresentar as informações básicas da notícia. Então, o que está relacionado a fatos. Mas o que aconteceu? Quem? Né? As pessoas. Então, quando eu falo quem está envolvida nesta notícia, se foi lá nas cidades alagadas, a gente não vai colocar por nome, vai colocar, né, quem, as pessoas da cidade do Juruá, por exemplo, que pertence ao Juruá. Quando, onde e por quê? Então, isso aí vai com que você, ou jornalista, ou qualquer pessoa, possa escrever a notícia, né? A partir dessa estrutura, você vai fazendo as perguntas e vai respondendo, dando as respostas. Quando eu digo quando, que dia, que mês isso aconteceu, onde? Foi aqui em Manaus? Foi no interior? E por que isso aconteceu? Nos demais parágrafos, chamado de corpo da notícia, são apresentadas informações mais detalhadas dos fatos que explicam melhor como eles aconteceram. Então, a partir daí, você vai iniciar, né? Vai desenvolver, aí pode colocar mais informações. E agora a gente vai observar o esquema aí. Então, a gente vai ver no esquema como vai acontecer a pirâmide invertida, como é que isso acontece quando eu vou escrever. Lide aqui o que, quem, onde, quando e por quê. Por que a pirâmide está invertida? Porque aqui são as informações mais importantes. Então, eu vou dizer o que aconteceu, né, as fortes chuvas, vou falar dela, quem estava envolvida, as pessoas de tal lugar,
onde aconteceu, colocar a localidade, quando, o tempo e por quê. O corpo da notícia, aí sim, você vai falar como foi desenvolvida, né, todos os acontecimentos. E depois, por fim, você vai colocar os pormenores da notícia, que aí não é tão importante mais, né? Porque quando você olha e vê um título já bem colocado, um título bem chamativo, aí sim você não precisa ler muita coisa, né? Já está lá no início o que foi que aconteceu, como aconteceu. Agora, se você quiser se aprofundar mais naquele assunto, se for uma notícia, por exemplo, de um curso, você está interessado, se for uma notícia de um vestibular, de um emprego, aí você vai ler todo detalhado, porque você é obrigada a saber, né? Tudo o que aconteceu, as coisas importantes e as menos importantes, porque você vai querer se encaixar. Mas se for uma notícia, né, que não tem tanta importância assim, que você só quer saber mesmo, no início o título e no início da notícia você já pega, né, aquela informação principal. Aí nós temos as características. Então, como todo gênero textual tem características próprias, né? A notícia também. A primeira delas é referencial na realidade, fatos ocorridos na realidade. Quando eu falo fatos, né, são verdades e coisa da atualidade. Quem quer saber de uma notícia que já está com 3 meses que passou? Ainda mais agora, que a gente sabe tudo muito rápido. Agora tem um porém. Você é daquele que checa a notícia quando chega ou aquele que só compartilha? Porque há um problema, a gente tem que verificar se realmente, né, é um fato real, porque o que tem mais é fake news por aí, né? Então, também é um dado muito importante, é um ponto importante você verificar se a notícia é verdadeira. Vai lá no portal, se é uma notícia sobre a UEA, você vai lá no portal, se for qualquer, vai ter, né, um lugar que você vai procurar para ver se realmente aquela notícia é verdadeira. Conteúdo sintético, texto conciso e objetivo. Então, ninguém se interessa de ler um texto enfadonho, muito longo, que faz rodeios, quando você pode dizer tudo de forma resumida. Você pode fazer um texto, escrever uma página e pode escrever tudo que tem naquele texto de forma concisa, em 4 linhas, e a pessoa vai entender perfeitamente. Então, é importante que a notícia não é um texto muito longo, né? Um texto curto. Então, é importante que seja bem definido e bem conciso. Vamos para a próxima característica, que é a precisão vocabular. Você tem que ser preciso no que você vai escrever, mediante a notícia, né? Variedade padrão é essencial. Precisão vocabular, objetividade, clareza e confiabilidade. Então, a gente falou na variedade padrão, é aquela que a gente estuda, né, as regras gramaticais, você não pode ter falhas na sua escrita, diferente da variedade da linguagem informal. Aí eu posso falar de qualquer maneira, desde que seja compreendida. Eu posso falar do jeito que eu falo com meus amigos, na minha casa, sem preocupação. Mas na notícia, em qualquer texto, né, mais formal, você precisa utilizar a variedade padrão. Todo mundo sabe falar, né? Mas a gente vai para a escola para
aprimorar aquilo que a gente já sabe, né, que é a língua portuguesa. Precisão vocabular, não pode deixar espaço para duplo sentido. Né? Por isso, a variedade padrão. Você não pode deixar margem para alguém interpretar de uma maneira e o outro de outra maneira, né? Objetividade, nós até já falamos nas características anteriores, que tem que ser objetivo, claro e conciso e ser um texto confiável. Né? O jornalista, né, ele tem esse dever, esse compromisso com a verdade. Todos nós temos, né, mas ele principalmente. Acessibilidade. Apresentar acessibilidade, evitando termos desconhecidos ou conceitos técnicos e priorizando uma linguagem simples e direta. Então, você não vai, né, inventar palavras bonitas, palavras que as pessoas não irão compreender, porque uma notícia ela vai chegar para muita gente, para diversas pessoas, né, pessoas de classes sociais diferentes, todo mundo precisa ter acesso a essa notícia. Por usar, né, a linguagem padrão, não há necessidade de colocar palavras que você precisa estar lendo lá a notícia e precisa ir lá no dicionário para saber o que significa isso. Você perde até a vontade de ler, né? Temos mais uma característica na narração em terceira pessoa. O autor da notícia ocupa a perspectiva de observador externo, evitando todo tipo de expressão pessoal e julgamento subjetivo. Então, vamos lá. O autor da notícia ocupa a perspectiva de observador. Então, por isso que essa parte subjetiva não pode estar lá no texto, né? Porque ele tem que só observar e contar as coisas como elas são, né? Contando em terceira pessoa, ele não vai contar em primeira, porque para ele contar em primeira, ele deveria estar lá. Né, para contar, eu fiz isso, ou nós, né, estávamos lá em determinado lugar, não. Ele tem que estar fora desta situação, não pode julgar aquilo que ele está narrando, ou ele está, né, falando sobre determinado tema, determinada situação, determinado fato. Então, esse julgamento de valor não cabe. Então, ele vai contar em terceira pessoa aquilo que ele presenciou, né? Vai passar para o telespectador desta maneira. Então, a gente vai apresentar rapidinho aqui o exemplo de uma notícia. A OEA aumenta o número, veja como é bem prático aqui a notícia. Olha, a OEA aumenta o número de cursos e vagas para vestibular 2023, acesso 2024 e CIS. Pronto, título, chamou aqui o subtítulo, em comparação ao ano anterior, novas 1.951 vagas foram disponibilizadas para o vestibular 2023, acesso 2024 e CIS. Aí vem o restante das informações. Então, aí é um texto pequeno, porém, ele traz todas as informações que a pessoa precisa, a pessoa interessada nesta informação, nesta notícia. Então, nós temos a diferença aqui entre notícia e reportagem, né, que basicamente trabalham nas mesmas perspectivas, mas tem uma diferença. Então, a gente vai ver a diferença dos dois. Então, a reportagem é um gênero textual de cunho jornalístico também, assim como a notícia, né, que visa apresentar uma análise, um estudo, pesquisa ou investigação a respeito de algum tema, no intuito de apresentá-lo com determinado enfoque de modo mais aprofundado e crítico, acrescentando comprovação, comparações e dados relevantes às argumentações e exposições presentes no texto.
Então, a reportagem também, a gente vai falar sobre ela posteriormente. A notícia, por outro lado, também é um gênero jornalístico, mas se foca somente em apresentar um fato específico ocorrido na realidade. Então, não dá para confundir, né? Porque a notícia ela é mais prática. Ela vai direto ao ponto, trabalha somente uma temática. Então é isso aí, este foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.